Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a santa palavra de Deus e quero destacar uma grande verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Por esta você não esperava. Você vai ouvir agora a mensagem. Os desafios dos cidadãos, os eleitos de Deus, da nova Jerusalém, a cidade celeste, nossa pátria. Se sente pronto? Como seria se você passasse a enxergar sua vida na perspectiva do reino de Deus? Pare e responda agora. Você prefere continuar a aprender direto na palavra de Deus, a fonte da água da vida? Se sim, venha comigo aprender mais. Sua alma vai gostar. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 em diante. A Bíblia diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda.
E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Você está ouvindo os desafios dos cristãos na Nova Jerusalém, a pátria celeste. Gostou da novidade? Eu continuo imaginando o céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém é mais do que o nosso destino, é a nossa motivação, o nosso entusiasmo, o conhecimento de que os cristãos, os perdoados, os justificados, os eleitos
e os selados com o selo do Deus vivo, que vão morar no céu, na Nova Jerusalém, a pátria celeste, deve mudar nossas vidas, aqui e agora. Está na hora de você saber dessa verdade. A visão da cidade celestial motivou os patriarcas, na forma deles andarem com Deus e o servirem. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 10 a 16, diz: porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e arquiteto é Deus. Agora, Hebreus 11, 13. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, Hebreus 11, 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Agora, Hebreus 11, 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Aproveite o que há de melhor na pátria celeste, a Nova Jerusalém, aqui e agora. Eu continuo imaginando a garantia do céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém, deve nos levar não ao descuido mental, emocional, espiritual e ainda mais a comunhão com os irmãos na igreja, mas a uma vida plena e abundante, a vida eterna que Jesus Cristo doou para nós, precisa fazer a diferença, não só em nossas vidas, mas na vida dos outros. Está na hora de você saber dessa verdade. Como se sente agora? Ouça, os habitantes da pátria celeste
da Nova Jerusalém devem guardar a palavra do seu Senhor, Jesus Cristo. A revelação do livro de Apocalipse é absolutamente confiável. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por esta você não esperava. O apóstolo São João trata aqui da indisputável confiabilidade da revelação de Apocalipse. Este livro não é o Apocalipse do apóstolo São João, mas o Apocalipse do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Você sabia? É revelação a partir do céu, a pátria celeste, a sala do trono de Deus. É palavra de Deus, por isso absolutamente fiel e fidedigna. Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina. O mesmo Deus que revelou sua palavra aos profetas, também se revelou ao apóstolo São João através do seu anjo. Viu só que notícia boa! Deus está autenticando o Apocalipse como um livro absolutamente inspirado, canônico. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da Igreja e o noivo da Igreja, Cristo Jesus, está autenticando o Apocalipse como livro absolutamente inspirado, canônico. Está na hora de você saber dessa verdade. Você está ouvindo os desafios dos eleitos, os salvos, os cidadãos da Nova Jerusalém, a pátria celeste. Ouça agora a observância da revelação do livro de Apocalipse produz bem-aventurança. Quer saber? A Bíblia diz em Apocalipse 22:7: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como se sente agora? Se sente bem-aventurado?
em primeiro lugar, guardar a palavra desta profecia do livro de Apocalipse significa aceitar o conteúdo como legítimo, não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada ao seu conteúdo. A Bíblia diz em Provérbios 30, 5 e 6: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isso é valorizar a integridade da profecia, do texto bíblico inspirado canônico. A Bíblia diz: eis que venho em breve. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Em segundo lugar, guardar significa obedecer, praticar, observar. Isso é valorizar a importância do texto bíblico. As profecias do livro de Apocalipse não foram escritas para satisfazerem a curiosidade intelectual quanto ao futuro. As profecias do livro de Apocalipse foram escritas para que a Igreja de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja capaz de viver dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Está na hora de você saber dessa verdade. A profecia do livro de Apocalipse não é apenas para informar sobre o fim de todas as coisas, mas para preparar um povo santo, a igreja, para o fim. Por esta você não esperava. Eu continuo pensando. A mensagem do livro de Apocalipse vem de Deus, é sobre Cristo Jesus por meio do anjo ao apóstolo João para a igreja de Cristo Jesus. A Bíblia diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorá-lo, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e versículo 9. Deus é a fonte revelatória do livro de Apocalipse.
O versículo 6 nos informa que o Senhor, Cristo Jesus, é quem enviou o seu anjo para mostrar ao apóstolo São João, exilado na ilha de Patmos, as coisas que em breve deve acontecer. Viu só? Que notícia boa! Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor e o noivo da igreja, é o conteúdo da mensagem do livro de Apocalipse. O livro trata da revelação de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, sua glória, sua mensagem, sua noiva e ainda mais, sua vitória sobre todos os seus inimigos. O anjo foi o instrumento que Cristo Jesus usou para mostrar ao apóstolo São João o conteúdo do livro de Apocalipse. O anjo não é a fonte da revelação, mas apenas seu instrumento. O apóstolo São João foi a testemunha ocular e o recipiente da revelação do livro de Apocalipse. Ele, o apóstolo São João, ouviu e viu. Eu continuo pensando. A igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus, foi a destinatária do livro de Apocalipse. A mensagem foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor, bem como a todas as igrejas em todos os lugares e em todos os tempos. Gostou do resultado? A mensagem do livro de Apocalipse não deve ser selada, mas proclamada. A Bíblia diz em Apocalipse 22:10: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz, eu acredito, você agora deve aproveitar o que há de melhor na santa palavra de Deus enquanto você tem oportunidade. Você está ouvindo os desafios dos cristãos, os cidadãos da Nova Jerusalém, a pátria celeste. O apóstolo São João foi ordenado a não selar as palavras da profecia do livro de Apocalipse. O fim chegou em Cristo Jesus. Desde a primeira vinda do Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus, o tempo do fim se iniciou. Você sabia? A mensagem da vitória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o noivo e Senhor da igreja, Cristo Jesus, precisa ser publicada, anunciada, pregada a todo o povo.
e podemos fazer isso em diferentes frentes. Se sente pronto para obedecer? A mensagem do livro de Apocalipse precisa ser mantida íntegra. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A Bíblia, a palavra de Deus, diz, e eu acredito. O liberalismo tenta tirar algo da Escritura. Nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus, a Bíblia. Os liberais se levantam para dizer que os milagres não existiram e ainda mais que o registro da criação foi apenas um mito. Eles, os liberais, se levantam para dizer que muita coisa que está na Bíblia é interpolação. Não podemos negar a origem divina das coisas. Não podemos negar a origem divina da Bíblia. Não podemos negar o caráter divinamente inspirado do livro sagrado, a Bíblia. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. O misticismo tenta acrescentar algo à Escritura, à Bíblia. O misticismo tenta acrescentar algo novo à revelação. O apóstolo São Paulo diz que ainda que venha um anjo do céu para pregar outro evangelho, deve ser rejeitado, anátema, amaldiçoado. Você acredita? Os habitantes da Nova Jerusalém, os perdoados, os justificados, os eleitos e os que têm o selo do Deus vivo, devem estar preparados para o julgamento do Senhor, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Cristo Jesus virá como aquele que julga retamente. Está na hora de você saber dessa verdade. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu fico
imaginando. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem! Ele, Cristo Jesus, vem julgar. Cristo Jesus tem um galardão. Cristo Jesus vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o juiz que se assentará no trono, no grande trono branco. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai julgar-nos segundo as nossas obras. Você sabia? Cada palavra frívola que você proferiu há de dar conta dela no dia do juízo. O critério do galardão ou grau de condenação são as obras. Por esta você não esperava. Cristo Jesus é o juiz que tem credencial para julgar retamente. A Bíblia diz em Apocalipse 22:13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A Bíblia diz, eu acredito. Ele, Cristo Jesus, está no começo e no fim. Ele, Cristo Jesus, conhece tudo. Ele, Cristo Jesus, é o Pai da eternidade. Ele, Cristo Jesus, somente Ele, Cristo Jesus, habita e reside na eternidade. Somente Cristo Jesus pode dar duas coisas eternas: a vida eterna ou a morte eterna. Cristo Jesus é a origem e a consumação de todas as coisas. Dele, Cristo Jesus, e por meio dele e para ele, Cristo Jesus, são todas as coisas. Ninguém poderá escapar naquele dia. Deus é inescapável. Ninguém poderá fugir, ninguém poderá subornar o juízo de Cristo Jesus, o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por esta você não esperava. Os homens ímpios, que têm o selo da besta, do anticristo, e adoraram a besta, vão se desesperar. A Bíblia diz em Apocalipse 6, 16 e 17: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A Bíblia diz. Eu acredito. O critério para a salvação da alma não são as obras, mas a obra vicária do Filho de Deus, Cristo Jesus, na cruz. A Bíblia diz: Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida
e possa entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Os santos, os perdoados, os justificados, os eleitos e os selados com o selo do Deus vivo não são justos por causa das suas boas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Se concentre nesse ponto específico. Os habitantes da Nova Jerusalém, os salvos, perdoados, eleitos e selados com o selo do Deus vivo, entrarão na cidade santa, a Nova Jerusalém, pelas portas, não por causa das suas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e a sua obra vicária na cruz. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Fique atento. Não são as nossas obras que nos levarão para o céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém. Mas nós é que levaremos nossas obras para o céu. A Bíblia diz: e uma voz do céu me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Apocalipse 14, 13. Os lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, vencem o maligno. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Os lavados no sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, comem dos frutos da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Gostou do resultado? Todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, ficarão de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém, a pátria celeste. A Bíblia diz: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Esse texto da Bíblia, a santa palavra de Deus, contrasta o destino dos ímpios, dos perversos, com o destino dos salvos, os eleitos e os selados com o selo do Deus vivo. Os remidos entram na cidade celestial, a Nova Jerusalém, pelas portas. Cristo Jesus é a porta
das ovelhas. Os perversos, os ímpios, são deixados fora da cidade. A cidade é onde está o trono de Deus. Deus é o santuário da cidade. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, será a lâmpada dessa cidade. É a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. É cidade de muros, de jaspes luzentes, de praças de ouro. É a morada de Deus. A Bíblia diz: aqueles que não foram lavados ficarão não apenas fora da cidade, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Você ouviu os desafios dos eleitos, perdoados, justificados, salvos e selados com selo do Deus vivo, os cidadãos da Nova Jerusalém, a pátria celeste. Te faço uma pergunta. Você sente que já entregou a sua alma, a sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você sente que você possui a vida eterna em Cristo Jesus? Você sente o perdão de seus pecados? Você sente a justificação pela fé? Você tem certeza absoluta que está selado com o selo do Deus vivo, o Espírito Santo, e ainda mais tem o sangue de Cristo Jesus nos umbrais do seu coração? Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a única esperança de salvação de sua alma. Você vai receber de Cristo Jesus duas coisas eternas no momento de sua decisão. Você pode receber a vida eterna e morar na pátria celeste, a Nova Jerusalém, com muitos outros cristãos salvos e comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Ou você vai receber a sentença da morte eterna e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão o diabo, a besta e o falso profeta e a morte e todos aqueles que negaram Cristo Jesus e adoraram a besta e deixaram ser selados e enganados pela besta para terem o selo da besta. Sua vida, sua responsabilidade. Você pode agora entregar sua alma para Jesus Cristo enquanto você tem oportunidade, enquanto você está respirando o ar da graça de Deus. Quer fazer isso? Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Disse Cristo Jesus: e não queres vir a mim para teres vida